Bem, hoje trago-vos um caso complicado porque primeiro houve um grande crime nesta casa e em seguida a casa está completamente assombrada e hoje ainda é usada para dormitório e nesse dormitório existem pedaços de amostras do crânio das vítimas, está tudo como foi deixado, enfim, é uma história muito macabra. Lizzie Borden nasceu em 1860 e vivia com a sua mãe e com o seu pai, com as suas duas irmãs, mas a sua mãe morreu quando ela era pequena. E eles até tinham uma origem pobre, mas o pai começou um negócio de venda de caixões e acabou por enriquecer. Mas o pai era muito mão de vaca, ele não gostava de gastar dinheiro. Entretanto, a mãe dela morre, ela ainda é pequena, ainda é criança, e ele casa-se com outra mulher. Só que ela não vai muito à bola com esta madrasta, dizia que ela estava casada com ele só por dinheiro, e como ele era muito mão de vaca, mas passou várias propriedades para o nome da madrasta, ela acabou por achar aquilo muito estranho, então fazia sentido. Ela e as irmãs não gostavam da madrasta. Entretanto, o irmão da mãe dela que tinha falecido vai um dia passar uma noite na casa deles, e entretanto até há umas discussões por causa de heranças e tal. Isto passou-se em 1892 e no dia seguinte à visita dele, o pai e a madrasta foram assassinados. Aqui nós poderíamos dizer que foi o irmão da mãe dela, o tio dela. Só que ele não se encontrava na casa no dia dos assassinatos. As únicas pessoas que se encontravam na casa no dia dos assassinatos era Lizzie e era a empregada da casa. E como é que eles foram assassinados? O pai dela e a madrasta dela foram assassinados com machadadas, sim. O pai, enquanto dormia no sofá da sala, levou 11 machadadas e ficou ali. E a madrasta dela estava no quarto de hóspedes no momento que foi também assassinada e levou 19 machadadas. Logo quando os corpos foram encontrados, verificaram que o pai de Lizzie ainda estava a dormir quando levou as machadadas. A madrasta dela, pelo que os investigadores dizem, ela estava de frente para a pessoa. Então ela primeiro levou uma machadada de lado e virou-se com a machadada e ficou de costas, de barriga no chão. E levou então o resto das machadadas até realmente morrer. Depois existia a questão de que não havia sangue em roupa nenhuma da casa, então quem é que assassinou? Poderia haver hipótese de alguém ter assassinado e fugido, mas não havia sangue pingado no chão, porque a pessoa tinha que levar sangue nos sapatos ou na roupa pelos pingos, mas não. Então chegou-se à conclusão que, apesar de não ter provas suficientes para acusar Lizzie de que ela assassinou o pai Andrew e a madrasta, sem roupa, sim, para não ficar com as manchas de sangue e não se perceber, porque ela mesmo que escondesse a roupa poderiam encontrar. E na altura não havia o que há hoje, não há máquinas de lavar, etc. Então era muito mais difícil esconder uma roupa com sangue e ainda lavar essa roupa e desaparecer todas as provas. Então Lizzie, se foi ela, supostamente optou, segundo os investigadores, por assassinar o pai e a madrasta sem roupa. Houve ali uma alteração também nas provas durante as investigações. A Lizzie dizia uma coisa, depois dizia outra, o que também trouxe desconfiança, mas não havia provas suficientes contra ela, porque segundo os médicos ela tomava morfina e poderia ou não se lembrar daquilo que ela dizia, então hoje poderia dizer uma coisa e amanhã dizer outra, então não era credível o que ela dizia, mas também não poderia ser suspeito devido à morfina que ela tomava. Depois também havia uma história de que ela estava envolvida com a empregada do pai da madrasta e que ela fez aquilo juntamente com a empregada para ficarem com a herança e viverem juntas. E a empregada, supostamente, segundo o que diziam ali os vizinhos à volta, não tinha uma boa relação nem com o Andrew, nem com a madrasta dela. Então, havia ali uns conflitos. Então, apesar de elas serem suspeitas, não havia provas suficientes. Não havia roupa com sangue, não havia impressões digitais, o machado tinha desaparecido. E depois as irmãs dela não se encontravam em casa, o tio não se encontrava em casa, só elas duas, mas elas duas fingiram que não sabiam de nada, supostamente. Mas elas duas, uma tomava morfina e a outra supostamente não estava nos aposentos. Enfim, nunca se conseguiu provar, ela nunca foi julgada. E após a herança ser distribuída pelas irmãs, ela foi viver para uma casa muito melhor, onde já tinha muito mais condições, porque, como eu disse, o pai era muito mão de vaca, então não dava as condições que elas precisavam. E entretanto, a casa nunca mais foi habitada. Ficou tudo exatamente como estava e hoje em dia serve para dormitório assombrado. A proprietária da casa fala que existem muitos curiosos que vão visitar a casa, existem muitos que lá ficam a dormir, mas que no dia seguinte, quando ela às vezes volta para os visitar, eles estão a dormir no carro, porque dizem que não conseguem estar lá dentro devido aos acontecimentos assombrados que acontecem. Porque supostamente também há suspeita de abuso sexual por parte do pai a Lizzie, então poderia ser aqui uma razão, até porque eles foram assassinados de maneira brutal, E também existe a hipótese dela querer ficar com a herança e as duas coisas, ela ter raiva do pai
e querer ficar com a herança porque o pai era mão de vaca e ela sentia que não tinha a liberdade que ela queria e que com todo o dinheiro que eles tinham não havia as condições que deveriam ter e havia aqui muita revolta envolvida, enfim. Se quiseres visitar esta casa e fores um viajante, esta casa fica em Massachusetts e podes visitá-la, marcar as tuas noites e marcar a tua visita. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de me seguir, podes deixar aí o teu like e tenho também 2 páginas que tu podes me seguir, que é o Instagram e o TikTok, e os links vão estar aqui em baixo.